Olá, bem-vindo ao espaço interativo da TV Senado. Aqui a gente leva para todo o Brasil as questões que você quer discutir. O Alô Senado de hoje vai falar sobre abuso de autoridade, reforma da Previdência e reforma agrária. Hoje também temos uma reportagem especial mostrando um dos passeios mais legais de Brasília, a visita guiada ao Congresso. O Alô Senado começa agora. Vamos abrir o nosso alô com a pergunta do Cícero da Costa, alagoano da cidade de Coruripe. Ele quer saber se está caminhando o processo de reforma agrária nas terras da usina Guaxuma. Quem responde a sua pergunta, Cícero, é o senador Benedito de Lira. Meu caro Cícero, na verdade, essa pergunta sua é pertinente. É uma pergunta muito oportuna para que a gente possa lhe responder. O caminho para viabilizar a reforma agrária nas terras da Guaxuma, ele está na Justiça aí de Alagoas e mais precisamente na Justiça de Coruripe. Por quê? Porque a usina Guaxuma faz parte da massa falida do grupo João Lira, que foi decretada a sua falência e ela então já está no acervo da massa falida. Eu acho que as pessoas interessadas pela reforma agrária, pela ocupação das terras que já foram invadidas, deverão procurar o Fórum da Justiça Comum no município de Coruripe. O juiz responsável pela administração da massa falida, ele poderá dar maiores informações a vocês que têm interesse na reforma agrária nas terras da Guaxuma. O Passeata Eletrônica desta semana conversou com o senador José Pimentel. Ele falou sobre a importância das redes sociais para informar os eleitores. As redes sociais têm contribuído em muito para que o cidadão comum possa ter acesso aos meios de comunicação. Nós temos assistido nos últimos anos um processo de isolamento e de impedimento de que os movimentos sociais possam ter acesso ao sistema de televisão, ao sistema de rádio. E os meios sociais, as mídias sociais, têm preenchido essa lacuna. Exatamente por isso tem sido feito um conjunto de medidas formais e legais para cada vez mais dar acesso a cada indivíduo e externar ali as suas ideias. Por isso, nós estamos assistindo, nesse momento de crise, uma participação muito forte de toda a sociedade brasileira através das mídias sociais. Eu sou um daqueles que acredito que quanto mais acesso o cidadão tem aos meios de comunicação, mais informação ele recebe e, com isso, a sua verdade se torna muito mais transparente. Recebemos pelo WhatsApp uma pergunta que veio da cidade de São José dos Campos, no interior de São Paulo. O Walter Santos questiona: se a Previdência está quebrada, por que o presidente Temer perdoou as dívidas de grandes empresas? Walter, levamos a sua mensagem para o senador Paulo Paim, presidente da CPI da Previdência. Olá, Walter Ferreira. Acabei de receber a tua pergunta. Está muito preocupado com a dita reforma da Previdência. Ela está ainda lá no Senado, estará na Câmara. Eu espero que não seja aprovada lá. Aqui no Senado, nós estamos com a CPI da Previdência. E com a CPI da Previdência, nós estamos mostrando que a nossa Previdência não é deficitária. É uma farsa, é uma mentira. Eles estão desviando o dinheiro da Previdência para outros fins. Bem claro que vai chegar 2018 que vai faltar dinheiro. Essa é a questão de fundo. É só não desviar. A apropriação indébita, por exemplo, de 30 bilhões que empregadores descontam certo setor, tem outros que não fazem isso. Desconto do empregado não repasse para a Previdência. A dívida ativa, segundo os procuradores da Fazenda, chega a quase 1 trilhão já. 1 tri. Eu, antes da CPI, acreditava que a diferença era 100, 200 bi, mas já chega a 1 trilhão. E a pergunta que você faz, eu diria, é essa. Senador, se tudo isso é verdadeiro, por que não cobram? Porque, infelizmente,
o Palácio do Planalto não tem interesse em cobrar. Porque os grandes devedores, vocês vão ver, são financiadores de campanha, isso é mais grave ainda. Eu chego a dizer, por que não fazem uma operação tipo Lava Jato em cima daqueles que fraudam, roubam, sonegam e usam o dinheiro da Previdência para outros fins? A reforma da Previdência continua em pauta aqui no Alô. O Eurípides de Matos, de João Monlevade, em Minas Gerais, quer saber por que os senadores mineiros não assinaram a criação da CPI da Previdência. Quem responde a sua pergunta, Eurípides, é o senador Antônio Anastasia. Meu caro Eurípides, da minha querida João Monlevade, meu estado de Minas Gerais, há um equívoco. Eu assinei, de fato, a CPI da Previdência para a apuração dos fatos num assunto tão importante que é da Previdência. Vamos ver o que virá de lá, mas a minha assinatura está lá para a sua instalação. Abuso de autoridade é o tema do Fala Cidadão de hoje. Confira. Olá, meu nome é Augusto Vilela, sou advogado e eu gostaria de lançar uma pergunta aos senadores referente à legislação de abuso de autoridade. Eu gostaria de questioná-los qual é o posicionamento quanto a esse projeto de lei e se não há realmente a necessidade da contenção de alguns abusos de autoridade, de que essa lei passe com necessárias alterações para que não haja prejuízo à função das autoridades. Obrigado. Olha, não tenha dúvida, Augusto, é necessário sim uma lei que proteja o cidadão e coíba o abuso de autoridade. Essa que a gente todos os dias se depara com ela, não é? O abuso do policial, não é? Que entra na residência sem autorização judicial. Enfim, uma série de situações que ocorrem no dia a dia. O problema é que houve uma politização do projeto de lei em função das investigações e havia o risco de que essa proposta pudesse criar dificuldades na continuidade das investigações da Lava Jato e outras investigações em curso. No entanto, a discussão se aprofundou e todos os aspectos que possam inibir a ação do promotor e do juiz precisa ser afastada. Essas autoridades têm que ter autonomia. Agora, também não podem cometer abuso. Que o Alô é o seu espaço interativo com os senadores, você já sabe. Mas já pensou ter a oportunidade de fazer isso diretamente? Milhares de pessoas que visitam o Congresso Nacional acabam esbarrando com parlamentares pelos corredores e, é claro, aprendendo muito sobre a história do nosso país. O Charles Jacobina, supervisionado pela equipe do Alô, mostra agora os detalhes desse passeio que já recebeu até reconhecimento internacional. Você sabe que para interagir com o Senado, basta você enviar uma pergunta para o Alô. Mas se você estiver em Brasília, tem algo especial que você pode fazer, que é visitar o Congresso. Centenas de pessoas passam por aqui todos os dias e conferem mais de perto o trabalho dos parlamentares e essa joia da arquitetura nacional. Hoje, nós estamos com Marcos Bennett e ele vai falar um pouco mais sobre esse programa tão bacana, né? Muito obrigado, Marcos, por ter aceitado o nosso convite. E fale um pouquinho sobre a visitação do Senado. Como funciona? Na verdade, a visitação do Congresso Nacional ela é uma visitação integrada entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, onde, em uma única visita, o visitante conhece os dois espaços, né? Os plenários das duas casas, os salões nobres e os dois salões onde tem várias obras de arte aqui dentro do Congresso Nacional. Então, vocês aí de casa, vamos fazer um tour rapidinho? A gente está aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados, né? Aqui é onde fica a entrada do plenário da Câmara, né? Por onde entram os parlamentares. Aqui nós temos muitas obras, né? De artistas famosos, artistas brasileiros, artistas internacionais, né? Temos obra aqui de Alfredo Sesquiá, de Mariane Peretti, de Atos Bulcão, de Di Cavalcante. Então, assim, para quem gosta de arte, né? Aqui é um prato cheio. Essa é uma obra do Emiliano de Cavalcante, que foi um grande pintor brasileiro, que fez parte, inclusive, do movimento modernista brasileiro. Ele é um quadro importante porque ele foi encomendado também pelo presidente Juscelino Kubitschek para isso aqui também na inauguração do Congresso Nacional. Esse espaço ele é
reservado 2 maquetes. Uma maquete tátil, que foi desenvolvida especialmente para pessoas com deficiências visuais, para poderem conhecer o edifício principal do Congresso Nacional. Aquela é uma maquete mais completa, que tem também os anexos, além do edifício principal. E também esse espaço reservado à exposição de presentes protocolares. Túnel do Tempo do Senado Federal. Marcos, o que tem de história só nesse local? Ele conta a história do Senado Federal desde a época do Império até a época da República, né? Um dos lados do túnel conta toda a história na época do Império, né? Do outro lado, a gente tem a história já na época do Senado, já na época da República, e termina ali no quadro com a atual legislatura, né, aqui do Senado. Eu acho que todo brasileiro deveria participar deste evento, dessa oportunidade que o Senado e a Câmara nos propõem, para conhecer realmente o que é a República, o que é uma democracia, as portas abertas para que todos nós possamos ver ao vivo e a cores esses prédios. A visitação também já recebeu o selo de qualidade da TripAdvisor, correto? Para vocês de casa que não sabem o que é mais ou menos como se fosse uma graduação aos locais ou restaurantes que tenham um alto nível de turismo. Há alguns anos nós já temos recebido, né, o certificado de excelência. A gente tem uma nota acima de 4,5, né? É uma nota dada pelos próprios visitantes, pelos turistas de todo o Brasil, de todo o mundo. Vindo para Brasília já sabe o que fazer, né? Visite o Congresso Nacional. Muito obrigado. As visitas são gratuitas, abertas a toda a população, duram cerca de 50 minutos e são feitas das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde, com saída de grupos a cada 30 minutos. Às terças, quartas e quintas é necessário agendar pela página da visitação na internet. Venha conhecer o Congresso. E por hoje é só. O Alô Senado chega ao fim, mas fica aguardando a sua contribuição nos próximos programas. Mande a sua mensagem para a gente e faça parte das discussões que estão acontecendo aqui no Congresso Nacional. Para escrever ou mandar a sua mensagem em vídeo para o nosso WhatsApp, o número é 61 99966 1616. Por telefone, ligue para o 0800 61 2211. E para deixar uma mensagem escrita no nosso site, o endereço é senado.leg.br/TV. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!